Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, o Palmeiras perdendo, o Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? E a repercussão, né? Porque o Palmeiras tinha 3 pontos, né? De vantagem para o Flamengo. E hoje a situação é outra totalmente diferente, pessoal. O Flamengo venceu, o Palmeiras perdeu. Por incrível que pareça, o Flamengo venceu seus 2 últimos jogos, o Palmeiras perdeu seus 2 últimos jogos. Está chamando a atenção, né? A queda de rendimento, a queda de produção do Palmeiras, né? Principalmente em uma reta final de competição, né? Final de Campeonato Brasileiro, né? Reta final de Libertadores, né? E alguns pontos aqui vamos debater, vamos ter também a opinião aí de Neto do canal Opina Pouco, né? Inclusive declarações de Abel Ferreira, não sei se você concorda ou discorda, vamos deixar para debater também no final do vídeo. Pessoal, uma coisa é certa, eu sei que muita gente aí, né, tá dizendo, não, quem domina, né, o futebol brasileiro é um futebol se espanholizou, né, como a gente pode dizer, né, domínio do Flamengo ou domínio do Palmeiras, né, ou ganha o Flamengo ou ganha o Palmeiras, e realmente é isso que está acontecendo, né? Final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras. Claro, o Campeonato Brasileiro não tem uma final específica, né? Mas quem lidera o campeonato é o Flamengo, vice-colocado Palmeiras. A tendência é que ganhe um dos dois, tomara que seja o Flamengo. E a mídia já começa a repercutir isso também, né? Algumas declarações de Abel Ferreira ali, bastante polêmica também. E os palmeirenses aí de cabeça inchada porque mais uma derrota, né? E essa foi dolorosa, né? Perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras não pode mais vacilar, porque se vacilar e chegar dia 29 de novembro, a tendência é o Flamengo ganhar as 2 competições. Vamos ver aqui o que o palmeirense falou, a questão de Abel Ferreira, as declarações de Abel Ferreira, né? Créditos do vídeo, opina pouco, link da descrição, final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Ó, eu tô com o SofaScore aqui aberto. Muito se falou do lance do pênalti ontem. Eu não dei holofote e relevância pro pênalti. Respeito quem acha que foi pênalti, respeito quem acha que o pênalti ele foi um fator decisivo na partida, né? Na verdade, a não marcação dele foi um fator decisivo, respeito. Mas eu não concordo que foi um fator decisivo. Para mim, nós tivemos outros fatores decisivos, como eu pontuei aqui, como por exemplo o primeiro tempo. Então, se você observar os números do Palmeiras no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, mostra uma apatia muito grande. E o próprio Abel na coletiva, ele nem jogou o foco em cima de arbitragem. O Abel na coletiva, ele jogou o foco na energia da equipe, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Palmeiras até conseguiu equilibrar as forças ali, mas no final do segundo tempo, o Palmeiras erra a sua estratégia, afunila a equipe inteira para dentro da grande área e chama as linhas do Santos para frente, né? E o Santos ali com alguns jogadores que tinham acabado de entrar, como o próprio Rolaiser e também o Robinho Júnior, consegue ganhar esse fôlego nos minutos finais e surpreende ali o Palmeiras com um gol em uma jogada construída que o próprio Palmeiras tentou construir algumas vezes e não conseguiu. Vale ressaltar também as oportunidades que foram desperdiçadas, né? Oportunidades no começo, que o Maurício errou logo no início, no primeiro tempo ainda. E depois nós tivemos algumas outras oportunidades desperdiçadas que o Palmeiras chegou em vantagem numérica no ataque e simplesmente você poderia abrir, tocar para o lado para algum jogador executar uma jogada com uma acurácia maior, com uma precisão maior, e isso não aconteceu. Isso aconteceu pelo menos ali em 2 ou 3 jogadas ali pontuais que o Palmeiras não soube aproveitar. Então, embora tenha essa questão do pênalti aí, ele é um lance questionável, sim, até porque nós tivemos outros lances iguais na competição que foram confirmados como pênalti. Eu prefiro, nesse momento agora, ter uma autocrítica mais centralizada no foco da equipe. Né, tá certo, pessoal. Assim, eu não vi que foi pênalti. Eu acho que ele perdeu o tempo da bola, a bola passou por ele, mas também se tivesse marcado pênalti, para mim também não ia ter discussão, né? É uma questão de interpretação, mas para mim não foi pênalti. Nós tivemos 2 jogos seguidos que perdemos 6 pontos. E para quem está numa reta final de competição, é muito ponto perdido. Não podemos tropeçar tanto assim.
Não podemos. Agora, a nossa situação ela é muito complicada, porque a gente fica dependendo de outros resultados, como eu falei anteriormente. O Abel, na sua coletiva, ele comentou um pouco sobre essa energia do Palmeiras, né, que foi caindo. Ele até fez uma referência que o Palmeiras, né, a pilha, a bateria foi acabando. Ele falou na sua coletiva. E, obviamente, também ele foi questionado em relação à questão lá do Bruno Henrique. E ele deu a seguinte resposta, ó. Eu sou um cidadão paulistano. Trabalho há 5 anos no Brasil. Fui muito bem recebido e sou muito grato ao futebol brasileiro e a todas as pessoas que me receberam aqui. O futebol aqui está nos genes da pessoa que vivem aqui, que respiram futebol. Portanto, o futebol deveria ser embaixador daquilo que é o exemplo para a sociedade. Já falei várias vezes, eu não sou ninguém para julgar o que se passou. Essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador do que são os valores, daquilo que é respeito, ética e educação para gerações presentes e futuras. Nesse trecho aqui, teve torcedores que interpretou que ele deu ali, sabe, para um bom entendedor, meia palavra basta, que ele fez ali um certo protesto sobre a situação do Bruno Henrique, que foi uma indireta. Outros falaram assim que ele meio que despistou, tentou sair pela tangente, falou que não tá lá para julgar ninguém, meio que abriu, né, um aspecto mais macro do futebol, que o futebol deve ser, e saiu pela tangente. E obviamente também nós tivemos os torcedores que rebateram esse questionamento dele quando ele fala sobre respeito e tudo mais. Ah, mas e a situação do Vitor Roque? E a situação do centroavante dele? Eu não lembro se ele chegou a comentar na coletiva sobre a questão. Eu lembro que ele comentou alguma coisa sobre o Vitor Roque, mas eu não lembro se foi sobre o post do Vitor Roque em si. Mas enfim, eu acho que ele meio que saiu pela tangente. Teve várias interpretações. O problema, cara, desse tipo de declaração, quando o técnico vai declarar alguma coisa, eu acho que ele tem que ser claro. Se ele fala assim, ó, eu não vou julgar, então, cara, não julgue. De forma nenhuma. E nem deixa assim as coisas meio no ar. Porque ao mesmo tempo que ele fala assim, ah, não tô aqui pra julgar, aí ele deixa algumas coisas no ar que permite com que a internet crie suas teorias. Ah, Abel Ferreira detonou Bruno Henrique, Abel Ferreira criticou Bruno Henrique, Abel Ferreira rebateu o caso Bruno Henrique. Aí tem aqueles que interpretam que tá julgando, tem aqueles que interpretam não, ele não tá julgando. Então, mano, o técnico ele tem que ser claro e objetivo aqui, porque hoje em dia a internet, ela abre margem para muita interpretação. É igual, falei para vocês esses dias aqui, os caras pegam um corte do vídeo aqui, joga ali num contexto diferente e, meu, infelizmente, a grande massa é movimentada por isso. Então, pô, se eu fosse um técnico de futebol, eu não deixaria as coisas assim, meio que em subentendido. Eu falaria com clareza, ó, eu acho isso, aquilo. Ou senão, ó, eu não vou opinar. Próxima pergunta. Aí ele continuou também. Eu acho que essa continuação que ele coloca aqui, ela é muito importante nesse momento da competição. Por que eu falo isso? Olha só, com toda certeza o futebol faz parte do nosso sangue e do que depender de mim farei o que conseguir para tornar o futebol melhor. Sim, somos rivais, não somos inimigos. Ele está falando aqui em relação ao Flamengo. Era o que ele estava sendo perguntado. O futebol precisa de união e acho que isso que faz realmente a magia do futebol. Unir diferentes classes sociais e não o individualismo. É isso que eu penso. Em relação ao que me perguntaram, eu não tenho mais nada a dizer. Aí ele volta lá na pergunta que fizeram sobre o Bruno Henrique. Eu olho para o futebol como embaixador dos princípios, valores, ética, respeito. É por isso que eu amo o futebol. E aí aqui terminou, basicamente, esse ponto aí da coletiva. É muito importante ele ter falado sobre essa questão da rivalidade e não de inimigo. Porque, galera, é até um discurso de conscientização sobre aquilo que falamos no vídeo de ontem. De que como tá tendo muito, sabe assim, tá se criando um hate muito grande. Tá se acidificando demais. E a gente sempre fica com receio do que pode acontecer
numa final de Libertadores, porque infelizmente tem um punhado de gente ignorante por aí, que não sabe debater, não sabe ter educação com o futebol. Você debater, você brincar, zoar e tudo mais, não tem problema nenhum. De boa, cara. Zoaram pra caramba comigo ontem. De boa, de boa. Mas algumas pessoas levam isso a um extremo que passa dos limites. Então eu acho que é importante a mensagem do Abel aqui. Neto tá mais do que certo, pessoal. Pessoal, futebol é diversão. Ok, a gente sabe que só ganha um, né? Nem sempre o seu time vai ganhar, o meu time vai ganhar. Mas eu acho que a gente não pode levar para fora das quatro linhas. Rivalidade, querer comparar rivalidade com outra coisa totalmente diferente. Não, pessoal. Não tem nada a ver. É um palmeirense, é meu amigo. Eu tenho um amigo palmeirense, tenho um amigo flamenguista, tenho um amigo vascaíno, tenho um amigo botafoguense, fluminense. Isso aí é dentro de campo, pessoal. Dentro de campo. O esporte é uma coisa totalmente diferente de muitos que acham, né? Muitos acham que é uma rivalidade, é um extracampo, que não posso ter um amigo palmeirense. Não, pessoal, isso aí não existe. E isso aí, essa mensagem de Neto aí, abrindo o olho, né? Não só dos flamenguistas, dos palmeirenses também, né? Fica o alerta aí, né? Onde ele fala sobre a questão de, nós não somos inimigos, somos rivais ali em campo, né? O futebol precisa ali também de uma coerência, de uma união. Então, é uma mensagem importante essa daqui. Chega até a ser uma mensagem ali de conscientização, né? Talvez nem todo mundo vai consumir essa mensagem dessa forma. Mas eu tentei observar ela por essa perspectiva, até por isso que eu estou expondo isso aqui para vocês. Eu acho que a gente tem que fazer uma promoção da conscientização para que tudo dê certo na final. E que o futebol seja dentro do campo e que a rivalidade fique dentro do campo e não vá para as arquibancadas, muito menos para fora do estádio. Que fique apenas ali numa provocação natural, no canto da torcida, independente de quem for campeão. Independente. O Bruno Henrique também deu uma entrevista e após o jogo, vamos trazer também a versão dele aqui. Vamos ver aqui o que ele falou. O que eu quero fazer agora é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás. Me preparar cada dia mais para conquistar esse título. Ele estava falando da Libertadores nesse caso aqui. Que todos nós queremos. Não tenho palavras para a torcida, é gratidão eterna. Todo o carinho desde 23 de janeiro de 2019, que cheguei aqui. O carinho era presente. Fica aqui minha gratidão sempre por todos nós rubro-negros. Que a gente possa continuar trilhando essa linda história. Se eu pudesse, eu abraçava os 45 milhões de torcedores. Esse é o meu pensamento. Aquele carinho quando cheguei em Recife mostrou que era aquilo que eu precisava, que era mostrar essa gratidão àquelas poucas pessoas que estavam na porta do hotel. Aquele abraço foi para representar um abraço de 45 milhões. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, jornalistas, falaram de uma forma muito pesada todo o tempo. Vi muita raiva e ódio o tempo todo. Que Deus possa abençoar eles. A resposta que eu tenho que dar é para o Flamengo. E é isso que eu vou fazer daqui pra frente. E aí, galera, falando assim como cristão agora, ele fala para Deus abençoar todas essas pessoas que criou ali um hate em cima dele, né? Ele mesmo fala aqui sobre essa repercussão negativa que teve. Ele fala para Deus abençoar todo mundo. Então, como cristão que sou, eu espero que realmente tenha sinceridade aqui dentro do coração dele nessa frase. E não seja apenas uma frase para, que frase bonita, que frase de efeito. Eu espero que ele realmente pense isso agora, porque brincar com o nome de Deus, com todo respeito à religião de cada um aí, mas brincar com o nome de Deus não pode, né? Tu não pode fazer um teatro utilizando o nome de Deus. Então, de coração mesmo, eu espero que ele tenha sido 100% sincero. 100% sincero nessa declaração. Isso eu tô falando como cristão, tá? Não estou falando como torcedor do Palmeiras, não estou falando como torcedor rival, nada disso. Estou falando como cristão mesmo. Porque o que ele usou aqui, a frase que ele usou aqui é: eu peço que Deus abençoe a todos. É uma frase muito forte. Então, que ela seja sincera e de coração. Tocou num ponto ali que não é brincadeira. Não é brincadeira. Então vamos lá. Classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo, primeiro lugar, 71 pontos, 33 jogos, 21 vitórias, 48 saldo de gols. Palmeiras,
68 pontos, 33 jogos, 21 vitórias, igualou agora, todo mundo com o mesmo número de vitórias, e o saldo de gols de 29. Então, no saldo de gols, se a gente depender de um critério de desempate de saldo de gols, a gente sabe que fica difícil. O que a gente pode tentar é um critério de desempate no número de vitórias, que agora, nesse momento, é igual. Só que se, por exemplo, na próxima rodada, o Palmeiras vence e o Flamengo perde, aí a gente vai ter uma vitória a mais. A pontuação fica a mesma, só que nós ficamos com uma vitória a mais. Então existe a possibilidade da gente buscar. Próximo jogo do Flamengo, eu acho que é importante a gente citar isso, é contra o Fluminense. Classificação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, 7º colocado. Pro torcedor do Palmeiras, para nós, esse roteiro aqui ele é ótimo. Porque o Fluminense precisa se garantir na tão sonhada Libertadores e enfrenta agora o seu principal arquirrival, que é o Flamengo. Pois é, pessoal, os palmeirenses estão muito se apegando aí na vitória do Fluminense em cima do Flamengo, né? Tem muito palmeirense se apegando a isso aí, né? Mas, pessoal, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Para mim é um jogo onde se tem um time que faz jogo duro com o Flamengo, temos que ser realistas, né? Esse time é o Fluminense. Mas isso não quer dizer que o Flamengo vai ser vencido pelo Fluminense, né? Para mim não. Para mim o Flamengo tem tudo aí para vencer o Fluminense. É ok, eu sei, o Flamengo tá com vários desfalques, né? Mas para mim, quando a gente diz que o Flamengo tem um elenco qualificado, para você ter noção, pessoal, ontem o Flamengo entrou com um trio, vou botar o trio de ataque, né? Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Foi o trio de ataque contra do Flamengo, né? E no segundo tempo entrou Everton Cebolinha, Michael, Juninho. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, quando você olha para esse time do Flamengo aí, eu citei só alguns jogadores, né? Será que realmente não dá para vencer o Fluminense no Maracanã? Eu não tenho nenhuma dúvida. Para mim dá e dá muito. Para mim dá e dá muito, né? E eu vou torcer para isso, né? Torcer para isso, para o Flamengo fazer uma grande partida aí contra o Fluminense e conseguir a vitória, né? Eu sempre digo aqui que, pessoal, apesar do Flamengo sempre tá... As declarações de Abel Ferreira. Primeiro que eu acho que ele acertou em tudo. Pela primeira vez eu vou concordar aqui com Abel Ferreira. A partir do momento que ele disse que não tá ali para julgar ninguém, ele fez mais do que certo. Mais do que certo. Isso aí não cabe a ele. O que ele cabe é ser treinador do Palmeiras, né? Então, fez mais do que certo. E outra coisa que ele falou que chamou também a atenção. É o quê? Pessoal, Flamengo e Palmeiras, eles são rivais dentro de campo. Fora de campo não tem nada de rivalidade. A verdade é essa. Porque às vezes o torcedor deixa sair de dentro de campo para achar que um flamenguista, um palmeirense não pode ter amizade um com o outro, né? Isso aí a gente sabe que não é assim, pessoal. A gente sabe que não é assim, né? Apesar da gente estar sempre falando, mas tem muito torcedor aí que vê e enxerga a realidade de uma forma totalmente diferente. O palmeirense, como eu disse, se apegando aí do Flamengo perder. O Palmeiras perdeu para o Santos, né? E o torcedor do Palmeiras tá achando aí que o Flamengo vai perder para o Fluminense, né? Não sei. O Flamengo, eu só sei de uma coisa, o Flamengo joga pelo empate, né, pessoal? Se o Flamengo empatar esse jogo, sei que muitos vão dizer, não, mas peraí, já tá pensando em resultado, administrar vantagem? Claro, pessoal. Falta 5 jogos. O Flamengo empata, vamos lá. O Flamengo vai e empata com o Fluminense. Palmeiras vence. Flamengo líder, 1 ponto a mais. O Flamengo pega o Bragantino em casa. A gente espera que vença. Não sei quem é que o Palmeiras pega. Se eu não me engano, é o Fluminense. Não sei se o Fluminense vai fazer jogo duro com o Palmeiras. Tem duas visões aí.
Quais são as duas visões? Palmeiras, o Fluminense vai querer ganhar para conseguir uma vaga direta na Libertadores? Se sim, tem que vencer o Palmeiras. Mas ele sabendo que se vencer o Palmeiras, pode entregar o título de mão beijada do Flamengo. Será que eles vão querer fazer isso? Não sei. Só quem sabe é quem tá dentro de campo, né, pessoal? Só quem sabe é quem tá dentro de campo. Então, pessoal, não vai ter jogo fácil. Palmeiras vai pegar Atlético, vai pegar Fluminense. Flamengo vai pegar Fluminense, vai pegar Atlético também. Atlético, eu acho que é o time que, se puder atrapalhar o Flamengo, ele vai poder atrapalhar, vai fazer por onde. Inclusive, o Flamengo joga lá. E se ele não puder atrapalhar o Palmeiras, ele vai fazer por onde não atrapalhar, né? Porque tem essa rivalidade aí envolvendo Palmeiras, Atlético e Flamengo, né? Não é de hoje. Então, o Flamengo tem que fazer por onde, fazer sua parte. A partir de agora, pessoal, o Flamengo não depende mais de ninguém. 2 rodadas atrás, o Flamengo dependia de tropeços do Palmeiras, né? Agora não. Agora o Flamengo não depende de ninguém, não precisa que ninguém perca. Claro, se o Palmeiras for lá e perder por Vitória e o Flamengo ganhar o Fluminense, aí o título tá caindo ali no colo do Flamengo. O Flamengo não vai dizer, eu não quero. Claro que o Flamengo quer, né? Então, sem sombra de dúvida, os palmeirenses estão preocupados com isso aí, né? O número de vitórias desse momento não é tão importante, até porque o Flamengo tem 3 pontos a mais, né? Ok, queira ou não queira, é uma vantagem, né? Por exemplo, se o Flamengo perder e o Palmeiras vencer, o Palmeiras assume a liderança, por questão por número de vitória, né? Então a gente espera que o Flamengo não perca para o Fluminense. Eu acho que vai ser essencial o Flamengo não perder. Se o Flamengo não perder para o Fluminense, pessoal, até mesmo o empate é bom resultado, né? Então eu acho que Felipe Luiz tem que armar o time para empatar. Tá em um contra-ataque, né? Porque fazendo isso, pessoal, eu acho que a vitória vai vir. O Fluminense vai vir para cima, o Flamengo sai num contra-ataque, a vitória vai vir. Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.